Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui num momento de muita alegria, de celebração desse encontro. Quando a gente começou a idealizar isso tudo, do que seria esse encontro, do que seria o movimento, a gente, realizando umas pesquisas, chegou a observar que existem mais de 100 movimentos que se denominam novas economias. E que todo isso só demonstra o quanto é necessário e o quanto tem organizações interessadas em a gente mudar o status que a gente vive, né, da exploração contínua, do crescimento contínuo, das desigualdades. É, Essa fala de abertura que a gente traz aqui, né, sobre todas as necessidades desse mundo melhor que a gente quer ver construir. E aí, então, a gente não está aqui propondo que um movimento, uma forma de economia é melhor ou precisa ser destacada do que outra. O objetivo do movimento é justamente unir visões, trazer para pautas, gerar essas conversas e pensar como, em conjunto, a gente pode realmente construir esses novos imaginários. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, para a gente é uma alegria muito grande começar o dia de hoje. E eu queria trazer para essa primeira fala a Ana Lavaquial. Eu vou apresentá-la. Ela é mestre em engenharia de produção, com ênfase em gestão e inovação, pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formada em liderança criativa pela Berlin School e tem uma trajetória muito linda em colaboração, estudos de economia colaborativa. E a Ana acredita que a transformação das pessoas é essencial para essa transformação desse mundo que a gente quer viver. Então, por isso, ela é cofundadora do Instituto Livemundi, que tem como foco a educação e a comunicação socioambiental. Quando a gente entra na página do Livemundi, ele já abre a página dizendo o seguinte: precisamos transgredir os atuais modos de viver e ver e agir. Ou seja, transgredir é ir além, pensar diferente. E aí o Instituto Livemundi propõe ações, processos de aprendizado, onde em jornadas levam as pessoas a serem esses transgressores. E nesse espírito de transgressão, a Ana criou, então, o grupo Danet Brasil, que busca uma forma de olhar para os espaços, ampliar essa nossa forma de agir no mundo, trazendo o nosso Borogodânet, trazendo o jeitinho brasileiro para a pauta, mas para trazer esse modelo da economia Danet para estar aqui influenciando, estimulando, inspirando a gente em novas transformações. Então, é sobre essa conexão com a economia Danet que a gente tem a honra de ter você aqui hoje, Ana. Obrigada pela sua presença. E a gente quer muito ouvir o que você tem aprendido e se inspirado para também trazer essas inspirações para a gente. Então, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz com a sua presença e a fala é toda sua. Então, vou pedir ao Luiz para projetar a sua apresentação. A gente Eu, vai gravar eu, também, tá? Aqui, só tá, para não dar aquela mensagem no meio da fala de vocês, tá bom? Oi, Ana, tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bem? Obrigada, Daniel. Obrigada, Rô. Luiz, eu acho que eu posso projetar daqui, vocês estão me ouvindo direitinho? Obrigada pela introdução, uma felicidade imensa. Eu acho que a gente precisa ficar atento aos sinais, né? E hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos, então eu queria começar agradecendo a presença e pedir a presença. Então, eu tenho cada vez mais, não é muito a minha praia, eu sou engenheira, mas eu aprendo muito com a Rô, que a gente precisa chegar. Eu queria propor, já que está todo mundo com a câmera fechada, vamos dar aquele respiro grande para a gente estar aqui presente, porque eu acho que todo mundo que precisava estar aqui está aqui. Nesse momento, a gente aprende isso com os nossos encontros, né, Rô? Então, queria agradecer a presença de todo mundo de verdade e pedir a presença aqui para tanto conteúdo bacana que esses parceiros conseguiram colocar em conjunto. A Rô já me apresentou, eu sou Ana Lavaquial, eu sou morena, estou vestindo uma camisa verde e tenho cabelos médios e estou muito feliz em estar aqui em compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória focada na economia Donut. Como que eu consegui, como que eu cheguei na economia Donut, né?
pelo Instituto. A Rô já falou um pouco do Instituto. Eu tenho uma história de empreendedora, de estar em várias empresas, em vários segmentos, vários setores, e cada vez eu comecei a ficar mais incomodada chegando como consultora nas empresas e vendo que os mesmos problemas se repetiam nas mesmas formas. Eu comecei a me incomodar, mas ao mesmo tempo olhar para o que estava sendo feito diferente. E eu fui achar nas empresas que estavam surgindo lá em 2008, 2009, começou esse movimento de empresas colaborativas, que são hoje as economias de plataforma, e eu vi que elas tinham uma forma de criar valor diferente, né? E como a Isabela falou, e o Bruno falou também, de alguma forma lá atrás, e isso foi se modificando ao longo do tempo, era uma forma de criar valor mais centrada nas pessoas, e um modelo mais descentralizado, e um jeito diferente de olhar o valor para todo mundo, para aquele ecossistema dali. E isso me levou ao Instituto. Na verdade, os principais braços do Instituto é um festival, não sei se vocês conhecem, é o Festival Livre Mundi. Eu fui palestrante na primeira edição lá em 2016, falando justamente sobre economia colaborativa, e depois me encantou uma coisa que eu não conseguia definir, era um sentimento de estar naquele festival, que eu acho que é muito que traz esse movimento de novas economias. No fim do festival, a gente olhava e falava: o que está acontecendo aqui? Que energia é essa desse movimento e como é que a gente pode canalizar isso para uma atuação de impacto bacana no mundo que a gente não está conseguindo ver ali fora. E quando acabava o festival, a gente se sentia meio órfão desse movimento, dessa energia positiva. Então, em 2021, eu, a Lu Coutinho e a Letícia, nos estabelecemos como instituto com foco em educação e comunicação para tentar multiplicar transgressores do bem, porque são eles que questionam o status quo, e a gente está precisando desse questionamento, desse pensamento crítico, para transformar mundos. Eu sempre digo que é qualquer mundo, mas começando pela gente mesmo, né? Então, um dos grandes objetivos do Instituto é despertar a consciência socioambiental para provocar essas transformações que a gente precisa ver no mundo. E a gente faz isso através de várias iniciativas. O festival é a mais visível, a gente já conseguiu atingir nesses 5 anos mais de 115 mil pessoas, e a gente vê que tem várias maturidades de entender que deu ruim. Tem gente que ainda se pergunta se existe de fato uma crise climática apesar de todas as evidências. Então, a gente tenta entender as objeções, mas, sobretudo, construir essas pontes para trazer mais gente para essa conversa através do entendimento das objeções, criando essas pontes de diálogo nesses espaços, e esse é um espaço muito pródigo para a gente tentar fazer isso. E como é que a gente olha para essa crise? A gente sabe que é uma crise humana, que é uma crise climática, é uma crise de comunicação. Os cientistas estão tentando, a gente está nas vésperas de uma COP, 28ª COP. Então, o que será que os cientistas não estão conseguindo passar? E a gente tem essa responsabilidade de fazer essa tradução. Vocês já devem ter visto, quem acompanha mais os relatórios do IPCC, são cientistas em torno do mundo todo que fazem essa consolidação incrível. Cientistas tentam desenhar, falar, para mostrar que se a gente não fizer nada, essa área vermelha aqui, a gente vai ter um aquecimento médio aí, em torno de 3 graus. Isso é uma tragédia para o suporte dos sistemas biofísicos que a gente tem de suporte à vida mesmo, né? A gente sabe que o Acordo de Paris original era de 2 graus. Os cientistas falaram: puxa, mas 2 graus ainda está é muito forte para a gente vai ter vai afetar de uma forma muito contundente os sistemas vivos de hoje. Vamos tentar ficar aí no 1,5, e a gente sabe que vai ser muito difícil pela evolução, se a gente não fizer nada. A gente está aqui, e se a gente for um pouco mais otimista e realmente
olhar para as NDCs com mais seriedade, cobrança e governança, tem uma reles esperança da gente ficar no limite dos 2 graus. E isso está acontecendo agora e a gente precisa estar atento a esses sinais que a natureza está mostrando para a gente. Hoje, na Flórida, quase as tartarugas estão nascendo como fêmeas, né? Por causa do aquecimento global, aquecimento dos oceanos. O degelo da Groenlândia, por exemplo, está visibilizando metais raros e isso está fazendo com que haja uma nova corrida, quase uma corrida do ouro. Imagina o impacto que isso tem. E aí eu acho que é muito importante a gente ver a foto, mas entender que ela faz parte de um filme muito maior, e a gente precisa ter essa capacidade de enxergar as consequências, sobretudo as que são costuradas por cadeias globais de suprimentos, de fluxos e de processos articulando o mundo. Se a gente colocar a lente um pouquinho mais aqui para a gente só precisa voltar para a semana passada. Não sei onde vocês estão, mas aqui no Rio é quase insalubre. Além das notícias trágicas de show de Taylor Swift e tal, a gente sabe que 2023 é o ano mais quente nos tempos, em todos os tempos. E a gente teve uma temperatura média de 2 graus, ou seja, é como se a gente estivesse prototipando uma projeção que já era pessimista de 2050. Então, 2050 é aqui agora, e eu me pergunto o que vai acontecer em 2050 se a gente continuar nessa trajetória. A gente precisa entender que esse futuro trágico está acontecendo agora. E eu gosto muito de uma fala do Sérgio Besserman, que é um ambientalista, economista, onde ele diz que é muito difícil, né, para o ser humano, do jeito que a gente é moldado hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, ter um pensamento de longo prazo, que eu acho que é um ponto importante nessa mudança de mentalidade que a gente precisa ter como indivíduo, como líder, como organização. Eu gosto muito que a BDI esteja aí, porque eu acho que é um influenciador e a gente precisa de multiplicadores que tenham influência nas lideranças, porque um pensamento de longo prazo é fundamental para a gente fazer boas escolhas agora. Pessoalmente, quem olha para os filhos entende essa projeção e essa urgência da gente fazer as escolhas agora, porque a gente está escolhendo de uma forma por eles também. Então, como que um termômetro no Rio de Janeiro marca 52 graus? Eu não sou bióloga, mas a gente entende no corpo e a gente precisa ficar atento a esses sinais, o quão insalubre, o quão complicado foi essa semana passada, sobretudo no sábado, e se a gente tem um pouco mais de empatia e consegue se transportar para quem vive em territórios mais vulneráveis, uma favela, e que não tem acesso às coisas mais básicas de confortos, a gente se impede a fazer alguma coisa. Então, vamos entender que a gente está prototipando uma coisa que, no pior dos casos, só deveria acontecer em 2050. O que acontece se essa temperatura de 2 graus ela se mantiver, né? A gente sabe que os eventos extremos vão continuar cada vez mais frequentes. E a gente precisa entender que não é por acaso. Mas o que a gente faz com essas informações todas? Que escolhas a gente tem a partir dessa consciência? Eu gosto muito do modelo do iceberg, a gente pode não fazer nada, só lamentar, a gente pode reagir ao que a gente está vendo, a esses eventos extremos e sentindo. A gente pode antecipar, a gente muda um pouco o comportamento quando a gente consegue prever essas consequências. A gente pode desenhar, redesenhar nossas estruturas, nossos modelos de governança de empresas, nossos próprios hábitos, nossa forma de viver. E aí a gente já está falando em mudanças um pouco mais profundas e sistêmicas, porque elas são mais interconectadas e interdependentes, mas a gente sabe que a real transformação ela é fruto de uma mudança de modelo mental. E é muito sobre isso que a economia Donut traz, as novas economias em seu cerne, no fundo, propõem uma mudança de modelo mental que são de longo prazo, que são mais sustentáveis no sentido de serem mais perenes.
e que mudam essa topologia de vida como a gente está acostumado hoje, que a gente já sabe que não é adequada para reverter essa visão trágica desse futuro. E, de vez em quando, chegam algumas pessoas que conseguem ter esse filme na cabeça para propor novos modelos, que, para mim, é quase um alívio quando alguém integra estudos, coisas, anseios, é, de uma forma propositiva, né? E o John Elkington é tido como o pai da sustentabilidade. Ele é uma das pessoas, ele cunhou o Triple Bottom Line, que consegue conectar, né, o social, o econômico e o meio ambiente, ainda de um jeito, imagina, novo em 94, já se fala nisso há um tempo, mas, de alguma forma, o assunto sustentabilidade entra aí dentro de uma pauta de empresas de um jeito interessante. Então, a gente começa a conversar sobre sustentabilidade dentro das empresas como um vetor de mudança e de inovação, incluindo, inclusive, Bruno, né, sobretudo, também tecnologia dentro de um propósito ético aí para as próprias empresas que têm uma visão de mais longo prazo. Esse livro foi super importante, Canibais com Garfo e Faca, e o próprio John Elkington entende que não é mais suficiente esse modelo, e ele começa a introduzir o ESG e falar em capitalismo regenerativo. Esse livro, o livro lançado dele é meio um contraponto com o livro do Black Swans, do Nassim Taleb, também é bem interessante, porque ele já tem o seu público lá, essa ponte com empresas que são fundamentais para mudar essa chave que a gente precisa de impacto positivo, né? E a gente sabe que não depende só das empresas, ou não depende só de quem está falando em novas economias. Como é que a gente consegue conversar e trazer todo mundo para essa conversa se a gente tem essa visão sistêmica das relações e de quem de fato influencia nosso dia a dia em nossos ciclos de convivência. A gente precisa das empresas, precisa das comunidades, precisa do commons, precisa da academia, precisa do governo. Fundamental quando a gente olha para como a legislação é um ponto de acupuntura para gerar novos comportamentos, induzir novos comportamentos, e das empresas. Mas cada um tem um jeito de ver, cada um tem um jeito de entrar nessa conversa. E como é que a gente pode, em vez de criar muros, gerar essas pontes? E, para mim, eu acho que a gente precisa ter esse exercício quase antropológico de entender que linguagem é essa e como é que o que afeta, quais os pontos doloridos que a gente pode trabalhar para fazer evoluir e sair do que é conhecido por uma curiosidade do desconhecido e para aumentar o repertório com uma visão em comum. E a gente precisa falar mais que o centro é o bem-estar, que o centro é sociedade. Eu acho que é para isso que a economia é feita, mas sobre isso a gente vai falar quando entrar de fato no Donut. E tem várias iniciativas já interessantes que trazem esses novos vocabulários, essas novas conversas, que esses atores se afinam, né? Então você vê os cientistas do Stockholm Resilience Center falando sobre limites planetários, que é fundamental dentro do modelo do Donut. Os ODS é um modelo, né, da ONU que acaba sendo limitante, de uma certa forma, mas muito interessante em segmentar, desde que a gente tenha consciência de que tudo tem a ver com tudo, mas é um modelo de fácil entendimento, sobretudo para as organizações. Então, eu acho que é muito positivo a gente ver um modelo visual, uma forma de reflexão, de incorporar isso dentro dos próprios objetivos da empresa de um jeito muito adaptável, né? Então, é
um vocabulário interessante os ODS, sobretudo quando a gente está olhando para as empresas. E aí, é, olhando para a biomimética, eu sou cada vez mais apaixonada e a gente vai entender um pouco ao longo desse evento. Eu acho incrível esse clique, esse cair a ficha de que, na dúvida, olha para como a natureza faz. Então, isso que a Janine Benyus traz, a gente vai falar mais como ela é importante na construção do modelo Donut, mas a natureza já é perfeita, né? Ela já busca o seu equilíbrio e vai ter muito mais gente fera e biomimética falando sobre isso ao longo do dia, mas é um convite para leve e, e do nosso lado, na dúvida, olha para como a natureza faz. E a gente tem o Daniel Wall trazendo esse conceito de design regenerativo. Essa palavra é muito importante, porque a gente precisa redesenhar os sistemas vigentes de hoje e trazendo, colocando no mapa essa palavra tão importante que eu acho que precisa guiar e que já está presente na natureza desde sempre, regeneração. E olhando para isso tudo, muitas vezes a gente, eu acho que tem um ciclo na própria construção de conhecimento, que é um ciclo de duplo diamante, onde a gente tem uma divergência e depois vai convergindo. Eu acho que a gente hoje, olhando para essa estatística que a Rô trouxe, tem mais de 100 movimentos, então claramente a gente está nesse momento de, né, de divergir para depois convergir. Então, tem uma fragmentação aí de conhecimento que a gente, de alguma forma, precisa agora entender que a gente precisa afinar a comunicação e dar o significado para algumas coisas, para algumas palavras, para melhorar esses fluxos e, de fato, entender o que nos une, sobretudo, né, de uma forma positiva. Então, a crise também é uma crise de comunicação e quem está olhando para esses impactos para o bem, construtivos, fica claro que a gente precisa de um novo glossário, né? E esse glossário é, por si só, regenerativo. Então, ele é dinâmico, é importante que a gente entenda a subjetividade por trás da, das palavras que a gente traz. Então, o que é prosperidade, a gente fala muito, mas substitui um crescimento por prosperidade. O que é prosperidade? Ela é relativa. Impacto, a gente já falou várias vezes aqui, enfim, são palavrinhas que rondam e eu tenho certeza que quem está aqui olha para isso de um jeito um pouco diferente do vocabulário, sobretudo dentro das empresas que a gente está acostumado. E sim, está centrado na vida. E a gente precisa falar mais em generosidade, em amor, em bem-estar, entender o que é esse bem-estar, que não é comum a todo mundo, em design profundo, né? O deep design que a Kate traz, e, infelizmente, em ações de mitigação e adaptação perto, que precisam acontecer para a gente manter a vida mínima como a gente conhece. E aí, dentro dessa construção de um novo glossário, a gente tem essa frase que me inspira muito, porque eu acho que o vocabulário ele é fundamental para a gente construir novas realidades. E o Buckminster Fuller ele é um futurista, né? Um arquiteto americano, ele criou estruturas geodésicas, e ele diz que você não pode mudar as coisas combatendo a realidade. Para você mudar algo, você precisa construir um novo modelo para fazer com que o existente fique obsoleto. Então, agora eu acho que é aquela hora do print screen, porque isso tem inspirado muito, né? Eu acho que eu entro nas empresas e uma reação imediata é a defesa, é o não, não dá para fazer. E eu acho que isso muda, né? Vamos chamar as pessoas para o que é positivo, porque faz sentido a gente colocar a vida no centro. E fico muito feliz que o Bruno tenha puxado esse assunto com tanta contundência.
E nesse cenário, existem novas economias. Eu trouxe essas divas que super me inspiram. A Janine Benyus como essa musa da biomimética, a Ellen MacArthur com esse pensar circular, que é tão fundamental, e as duas muito integradas com o pensamento, inspirando esse ahá, esse momento ahá que a Kate Raworth, uma economista britânica de Oxford, teve ao criar o modelo da economia Donut. Então, vale a pena olhar essa fala das três, é um encontro muito inspirador, está no YouTube. Aliás, eu convido vocês a olhar essas referências todas que estão muito disponíveis nas mídias sociais. Então, falando só um pouquinho, tem gente muito mais fera do que eu para falar sobre biomimética, mas eu acho que um exemplo que a gente não se toca de muitas coisas no cotidiano, para quem não trabalha com isso, elas vêm de uma observação intencional à natureza, né? Então, eu acho esse momento incrível. Quem trouxe foi o Marcos Iori, que vai falar no painel daqui a pouquinho, onde esse cientista mestral suíço estava andando com um cachorro e, de repente, o cachorro ficou infestado dessas sementes, são sementes de bardana, e eu não sei se dá para ver, elas têm pequenos ganchinhos, tá vendo? E, em vez dele ficar chateado com isso, e é dolorido, ele foi catando essas sementinhas no pelo do cachorro e entendeu que tinha um mecanismo ali de gancho com laço que podia gerar um material diferente, que é o velcro. Então, como as inovações podem surgir da natureza, né? A gente hoje fala em soluções baseadas na natureza e, às vezes, o que basta é uma lente diferente para a gente entender que a natureza já resolve as questões que ela tem de um jeito super eficaz e super eficiente. A economia circular é, é aquela coisa do básico, que o lixo é um erro de projeto, né? Então, como é que a gente pensa nos processos, nos serviços e nos produtos de um jeito que minimize essa geração de resíduos e que reintegre ele aos ciclos biológicos e tecnológicos? Eu acho que o pensamento circular ele está muito mais presente hoje nas dinâmicas de desenvolvimento, de construção e de inovação, para minimizar esses impactos que a gente tem, que estão causando essa, esse deu ruim que a gente está vivendo hoje. E daí vem, para mim, um super momento ahá, quando eu entro em contato com a Economia Donut, esse livro fundamental aqui da Kate, de 2017. Ela é uma economista, ela se auto-intitula uma economista renegada, porque ela tinha esse incômodo de não entender porque existe uma ideia de um crescimento a qualquer custo, como que o objetivo da economia se desvirtuou ao longo do tempo de um cuidar da casa para um cuidar do mercado, né? E ela escreveu um paper, ela trabalhou na Oxfam durante muito tempo, e escreveu esse paper chamado Economia Donut, que foi um paper que viralizou, e ela entendeu que era uma ideia que podia fazer sentido naquele tempo, não faz tanto tempo assim, e ela começou a evoluir, as falas começaram a ficar mais frequentes, ela começou a estudar, e ao ponto dela ter que criar uma organização chamada Donut Economics Action Lab para disseminar as ideias que podiam fazer sentido tanto pelas reações positivas quanto pelas negativas. Ela, no fundo, foi um pouco rejeitada pela academia tradicional, pela inovação das suas ideias, que simplesmente é uma integração entre o social e o ecológico. Então, quando ela começou a olhar aqueles conceitos que estavam fragmentados, ela falou: gente, como é que a gente pode ter bem-estar e, ao mesmo tempo,
respeitar os limites do planeta. Então, a frase principal da economia Donut é vamos atender às necessidades de todo mundo, respeitando os limites do planeta vivo. E quando ela começou a colocar essas coisas em conjunto, ela viu que a forma era um donut, então, para o bem e para o mal. Então, ela disse que pode, quando você vê algumas falas dela, ela disse que é tanto né, a dádiva quanto a maldição, porque não tem nada a ver com o donut açucarado, né? É um donut de bem-estar, é um donut saudável. Então, no fundo, a ideia é tão poderosa porque ela é muito simples e muito visual. E desde o início ela tem essa preocupação de tornar, de ser muito imagética, né? Ela faz apresentações, não tem PowerPoint, ela usa vários artefatos para mostrar conceitos que são simples para poder chegar nas pessoas. Então, de novo, a intenção de um novo vocabulário e também de novos visuais. E a gente vai entender o porquê, né? Quando a gente pensa em economia, a gente pensa imediatamente em quê? Naquele gráfico, né, de crescimento ilimitado. Ela usa muito esses props para mostrar, puxa, por que a gente cresce de um jeito ilimitado? Por que esse tem que ser um objetivo? A gente vai falar isso como uma inspiração dos princípios da economia Donut, mas o conceito básico é essa rosquinha onde a gente não quer deixar ninguém aqui dentro, porque significa que as pessoas não têm acesso ao básico para a vida. Isso tem muito a ver com os ODS, né? Então, acesso à água, acesso à comida, acesso à saúde, à educação, à moradia digna, a voz política, né, a paz e justiça. Então, se tem alguém aqui dentro, significa que ele não tem acesso ao básico para a gente viver bem como sociedade. A gente quer colocar as pessoas, as empresas, qualquer que seja o locus, dentro desse espaço justo e seguro para a humanidade. Mas não é a qualquer custo. A gente quer viver bem, mas respeitando os limites do planeta, e essas são as fronteiras planetárias criadas pelos cientistas John Brockstrom, do Stockholm Resilience Center. Tá? Então, esse é o Donut. Mas a gente não está bem. Então, a Kate, a partir da atuação dela no Donut Economics Action Lab, ela começou a criar essas ferramentas. Então, o site é muito recheado. Vou pedir para a Rua, se puder colocar o link aí. Vale a pena dar uma olhada nas ferramentas e nas formas como as pessoas estão aplicando o Donut. E uma das primeiras e principais ferramentas foi, ok, mas como é que a gente vai usar o Donut de uma forma prática, nem que seja para reflexão, se a gente não tem como medir? Então, a Kate e a sua equipe olhou para os dados disponíveis públicos e começou a fazer um selfie. Então, tudo que está em vermelho é o que está extrapolando, tanto pela falta quanto pelo excesso. E ela fez esse selfie. Tem uma outra ferramenta onde você consegue ver esses selfies por nações, e as empresas e cidades que estão aplicando fazem esse selfie, que é como se fosse um ponto de partida para estabelecer metas e indicadores e olhar para essa evolução, e a partir disso ser quase como uma bússola, né, de uma busca de novas estratégias e de novas operações. Então, a gente não está muito bem, né, nesse selfie, e quando a gente olha para os ODS, que é um vocabulário mais próximo às empresas, a gente também, isso é um exercício que o Marcos Iorio fez, a gente também não está muito bem nesses sistemas básicos sugeridos pelo ODS. E as fronteiras planetárias, elas ainda estão defasadas, porque quando foi feito, acho que isso daqui é de 2017, 2018, eram 4 fronteiras ultrapassadas. Hoje já são 6 fronteiras planetárias ultrapassadas. E por que isso é importante? O que são as fronteiras planetárias? São as dimensões básicas para a gente manter os sistemas vivos. Então,
mudanças climáticas é só uma dessas dimensões. A gente tem que olhar para a perda de diversidade, para a conversão do uso da terra, para o uso de água doce, para a acidificação dos oceanos, um problema super, né, definitivo, que afeta o equilíbrio. E a questão é que são tipping points, né? São pontos de não retorno, e como são questões, são dimensões complexas que se interagem, é como se a gente olhasse para o nosso corpo humano. Então, a gente tem a capacidade de gente se recuperar quando o pulmão não está funcionando muito bem, né, o próprio organismo ele se regenera, ele combate o que não está funcionando muito bem. Lá pelas tantas, você tem um ponto em que não dá mais para recuperar. E é isso que está acontecendo. Não tem muita previsibilidade quando a gente olha para sistemas complexos, a gente não consegue prever com exatidão o que essas interações as consequências dessas interações. Então, para a gente ficar mais confortável dentro dos nossos processos cognitivos, a gente usa justificativas para o calor que aconteceu na semana passada, né? Mas é só uma ponta de iceberg para atuações de anos, desde época pós-industrial que tem acontecido. Então, que consciência é essa que a gente precisa ter, que é muito macro, mas que está acontecendo, de que esses fenômenos todos acontecendo ao redor do mundo ao mesmo tempo, eles não são por acaso, e eles têm muito a ver com a atuação do homem. Então, isso traz uma urgência, mas é uma urgência de um construtor de catedral que precisa fazer essas boas escolhas hoje. A economia Donut, ela tem 7 princípios fundamentais, basilares. O primeiro deles é mudar o objetivo. Se a gente tem nosso objetivo que foi ensinado, que é ensinado até hoje em todos os cursos de economia, são que a gente precisa de um crescimento a qualquer custo, né? Que o sucesso tem a ver com crescimento. Então, o aumento do PIB é o que há como objetivo. Onde é que está a vida e onde é que está a sociedade aí? Será que não faz muito mais sentido a gente querer um modelo como o Donut centrado na vida? E aí não é só a vida do homem que é a mais próxima, é como a gente consegue entender, mas eu acho que é a vida dos seres vivos de um jeito geral. Então, acho que faz muito mais sentido a gente desejar o Donut como base até para a macroeconomia. Ela convida todos a serem, na verdade, economistas do século XXI. Um outro princípio fundamental é entender que o mercado ele não é um objetivo em si, né? Então, a gente olha para aquela curva de oferta e demanda como se fosse onde o preço é a variável a ser controlada, na verdade. Então, esse mercado autônomo traz um conceito de externalidade como se a gente tivesse um outro mundo, né? Como se a perda da biodiversidade, tudo que acontece ao redor, não tivesse a ver com a nossa própria vida. Então, a Kate traz essa sugestão de que não existe externalidade. No fundo, está tudo integrado. Então, esse é um gráfico fundamental, onde entende a economia, que é o cuidar da casa, dentro da sociedade, que está dentro dos sistemas vivos da Terra, e esses fluxos são todos interconectados, interdependentes. O mercado e o Estado são apenas 2 desses fatores, mas a gente precisa olhar para a economia que acontece invisível dentro das casas. Eu celebro muito o tema do Enem nesse ano, que traz essa economia do invisível, sobretudo do trabalho das mulheres dentro de casa, como uma dimensão ao lado de bens comuns, mas essa economia integrada que é essencial para a gente entender que, se ela for entendida também dentro dos limites planetários, a gente tem bases muito melhores para a gente falar sobre vida. A outra coisa é estimular a natureza humana, é um outro princípio. Então, ela traz essa imagem de um homem econômico racional, que é como a gente, óbvio, que é um pouco
estereotipado, mas não é tão longe do que a gente é ensinado a ser, né, como sociedade. É um homem que é autocentrado, ele tem dinheiro no bolso, ele tem ego no coração e uma calculadora na cabeça. Ele sabe o preço de tudo e busca esse sucesso com base na acumulação em bens. Então, ele né, tem uma distância do que a gente de fato é. Somos seres humanos sociais adaptáveis, né? Nós somos os mamíferos mais sociáveis. Então, como é que a gente se entende como coletivo tão essencial para a gente resolver os problemas complexos que a gente vive hoje? A quarta forma de pensar que ela sugere é compreender o funcionamento em sistemas, é pensar em sistemas. Então, sair daquela célebre equação de equilíbrio entre oferta e demanda para entender que a complexidade ela sugere essas interconexões, interdependências, e os problemas são complexos, né? E a gente sabe que os problemas complexos, porque essas interações elas não são muitas vezes previsíveis, os problemas complexos não são resolvíveis, eles são gerenciáveis. Então, o que a gente pode fazer para gerenciar as questões complexas que acontecem? E aí o pensamento da Donella Meadows foi fundamental para dar um shape. Quando você pergunta para Kate qual o princípio, se tivesse uma hierarquia que ela acha mais importante, ela vai dizer que é esse quarto princípio de pensar em sistemas, que tem a ver com complexidade. O quinto princípio é projetar para distribuir. E aí esse verbo projetar é fundamental, porque é intencional. Então, como é que a gente entende que a, 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 a sociedade não vai se resolver pelo crescimento e o objetivo de lucro a qualquer custo, e a gente vê que isso gera esses 1% que acumulam a riqueza para os 99, a mesma riqueza dos 99, e como é que a gente pode entender a vida, o bem-estar, como é que a gente pode querer que a sociedade viva no donut sem querer intencionalmente ser distributivo. E isso precisa de um desenho diferente, de estruturas diferentes para a gente dar acesso, dar oportunidades de uma forma mais igualitária e inclusiva para a sociedade. Um outro princípio é que a gente precisa criar para regenerar. Então, essa palavra tão importante, onde substitui sustentabilidade, porque não é mais suficiente, a gente precisa abrir mão da crença de que o crescimento e a tecnologia por si só, se não vier atrelada a propósito, vai resolver tudo, né? E esse pensar regenerativo que sai de um pensamento linear do produz, usa e descarta para um pensamento mais circular parece ser um caminho. Então, de divisivo para distributivo, de degenerativo para regenerativo. Isso leva ao sétimo princípio, que é abrir mão desse crescimento exponencial, né? De ser agnóstico em relação ao crescimento. Essas são as palavras dela. Então, nada na natureza cresce. Posso estar pregando aí para convertidos, mas nada na natureza cresce de uma forma infinita, né? Então, o que faz mais sentido a gente pensar num gráfico onde não existe limites para crescimento, onde o objetivo é crescer, 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 compre mais na Black Friday, para entender, olhar para a natureza e entender que a árvore cresce enquanto ela conseguir nutrir a última folha. Depois ela amadurece. Então, por que a gente não pode pensar num crescimento que amadurece? E isso tem a ver com colocar a vida no centro, com se questionar que tipo de prosperidade que é de fato importante para a vida. E para mim, não sei quem já viu aquela série da Netflix das Zonas Azuis, e me toca muito porque quando a gente fala em novas economias, eu falei, será que elas são novas mesmo? Parece que as novas economias voltam ao passado para ser mais simples, para colocar a vida no centro e, de fato, para mim, eu me questiono o que é prosperidade hoje, né?
e eu acho que tem a ver com esses atributos mais simples de volta. Deixa eu ver quanto tempo. Acabando aqui. Mas isso é idealista. Eu já ouvi vários podcasts da Kate e muita gente tentando, né, puxar o tapete dessas ideias que parecem muito idealistas, e eu acho que a gente precisa ser idealista assim, para poder ser transgressor. Mas é incrível como tem várias escalas já adotando. Eu acho que esse é o grande poder da economia Donut, porque ele é adaptável. Eu acho que ele para mim, foi um alívio cognitivo até, de entender que tudo que eu estava pensando eu consigo entender pela lente do Donut, e várias cidades, as municipalidades adotam muito o modelo do Donut. Amsterdã foi a cidade pioneira em adotar em seu planejamento estratégico como uma forma de orientar é, essa reconexão do ser humano com a natureza. Então, querido Ailton Krenak fala que não existe separação, né? Que nós somos poros da mesma floresta, então que a gente se veja de verdade assim. Esse é só um pupurri de algumas cidades que estão adotando. Super convido vocês a entrarem dentro do Deal. É uma plataforma aberta, uma plataforma Donut, onde você tem vários cases interessantíssimos de aplicação e de entendimento da economia Donuts, inclusive a nível de cidade. E aí um exemplo dessa conexão aconteceu na segunda-feira passada, onde foi celebrado o primeiro dia Donut Global. Qual não foi minha surpresa que ontem, olhando para o site do próprio dia, a gente estava ali dentro de uma ação que eu conduzi na Penha, uma periferia do Rio de Janeiro, e foram mais de 40 locais no mundo. O Brasil teve muito bem na fita, com 11 cidades, com iniciativas completamente diferentes, e eu acho que foi muito bacana ver. A Kate ficou muito emocionada também ao ver esse movimento se espalhando pelo mundo, e a gente precisa dessa escala, né? Uma das ações mais incríveis foi a gente que promoveu. Agradecer a Isabela Guerra pela ideia incrível, a Carol do Nous e né, Fernanda Ale Araújo. Super convido vocês a olhar esse painel, que foi muito emocionante. São 50 minutos que vale a pena vocês ouvirem. Eu acho que a Rô está colocando o link por aí, onde a Kate se encontrou nesse papo com a Janine após a exibição online do filme Biocêntricos, que é um hino à vida. E eu escolhi esse frame aí de propósito porque tem Kate colocando a mão no coração a partir de uma fala da Janine, onde ela passa por aqui. Eu vou passar rapidamente, porque a grande conexão com negócios, em algum momento, ela traz essa conversa do Donut com negócios, porque ela evoluiu como economia Donut, como modelo, e um grande desejo, um grande pedido das organizações e dos consultores era: ok, como é que eu aplico isso nos negócios? Como é que o meu negócio pode ser Donut? Então, tem uma metodologia criada de Donut para negócios, e no mínimo, são pontos de reflexão, né? Então, eu acho muito, muito incrível como é natural, de verdade, essa conexão. A Janine foi uma grande inspiração para a Kate, quando ela cria um dos principais modelos dela, que é olhar para essa integração entre social e ecológico em uma escala local e uma escala global. Rapidamente, esses são lentes, né? São pilares quando você olha o seu negócio a partir dessa lente do Donut. Então, são camadas que precisam ser pensadas para estar em equilíbrio. Então, nunca, como qualquer sistema, a gente pode gerenciar e atuar, mas o tempo todo está checando a coerência entre essas camadas, entre o propósito, entre o que a sua empresa quer de fato. Então, já é uma palavrinha meio corriqueira, mas de fato é uma alma aí para orientar os negócios, e a gente vê muito descasamento, né? Muito descolamento entre o propósito e as ações de, de empresas. A consciência de que a gente trabalha em redes. Como é que você trata como empresa
né, as suas cadeias de valor? Como é que você trata seus fornecedores, seus colaboradores? Quem está no meu board? Que tipo de decisão, que tipo de influência e ingerência eles têm? Quem é o proprietário? Como é que essa estrutura societária se dá? Para você ser de fato uma empresa regenerativa e distributiva, ela está na mão de poucos, quem possui a empresa, né, o ownership da empresa, são os acionistas. Que respostas eu tenho que dar, que métricas eu preciso cumprir? Será que ela é coerente com esse desejo de ser regenerativo e distributivo, que é uma empresa do século XXI? Como é a minha estrutura financeira? Quem está financiando? Né? Da onde está vindo esse dinheiro? Como é que esse dinheiro está sendo remunerado? Como é que ele é distribuído? Então, são perguntas fundamentais que, no mínimo, precisam causar uma reflexão nas empresas. Eu acho que seria muito legal, para mim, um exemplo, né? Mas isso não existe, esse exemplo, uma empresa na prática. Nenhuma empresa é perfeita, mas eu acho que a intenção de olhar para o equilíbrio dessas dimensões é fundamental é, para fazer cair a ficha do que se pode fazer se o desejo de fato é ser regenerativo e distributivo como um negócio. Eu estou servindo de fato a sociedade, que eu acho que é a licença social para a empresa operar, né? E aí, dentro dessa fala linda entre Kate, foi super emocionante, nesse painel de 50 minutos, a Kate fala como é que a gente pode trazer as qualidades da natureza para as cidades. Então, os negócios olham para a natureza, as cidades olham para a natureza, né? Para se fazer mais resilientes também. E a Janine traz, ela olha para essas dimensões e ela mesma faz essa leitura a partir da natureza como um negócio. E ela diz, puxa, mas existe algum outro propósito que não seja a continuidade da vida, até para as próprias empresas? E aí vem essa história do Donut Brasil, de seguir nesse movimento a partir de um olhar do sul global. Isso é bem importante, porque ele nasce na Europa e a gente sabe que o movimento aqui é bem diferente, não tem nada a ver com uma rosquinha açucarada. Eu sou do Rio, então eu trago essa metáfora do biscoito Globo pela forma mesmo. E como é que as empresas, de fato, como é que a gente está trazendo esse donut para ação com o nosso Borogodonut, Donut, com as nossas lentes e com as nossas traduções. Eu trago um exemplo de alguns projetos, esse é o Marco Isiori, que vai estar no painel daqui a pouco, ele usa como indicadores, por exemplo. Então, pegar o donut e, no mínimo, refletir sobre aqueles indicadores e que tipo de impacto está sendo gerado dentro das dimensões sociais e ecológicas, é uma forma de você usar de uma forma bem básica, né, em projetos como a Escola Lixo Zero, Refloresta Vinhedo, que olha para hortas urbanas dentro da cidade, então, em várias escalas também. E eu, pessoalmente, fiz uma oficina Donuts dentro da Penha, território numa periferia do Rio de Janeiro, bastante diverso, para aplicar uma ferramenta, é a ferramenta mais famosa deles, que são as 4 lentes, que faz essa integração entre o local, o global, o ecológico e o social. Uma pergunta disparadora muito simples: como a nossa cidade, ou bairro, ou qualquer dimensão que se tem influência, pode ser um lugar próspero e um bom ambiente para as pessoas prosperarem, ao mesmo tempo em que respeita o bem-estar das pessoas no mundo e a saúde do planeta. E daí eu sugeri que as pessoas primeiro entrassem nesse donut, né? Então, tem um acesso a um imaginário do que é bem-estar, que é muito local. Então, eles entenderam que era viver do donut na Penha, no contexto que eles vivem, e a gente sabe que é relativo e precisa olhar para isso, né? Para poder ter as soluções que vêm da própria comunidade. Então, foi muito interessante entender que tem um bem-estar, que para a gente pode ser básico, que é ter o direito de ir e vir sem medo. Então, como é que a gente olha para isso para poder provocar as ações, desenrolando esse donut e colocando essas iniciativas a partir de uma lente do que existe já no próprio local, para não inventar a roda, na verdade, integrar as ações que já existem, revelar e integrar as ações que já existem, para começar a imaginar esse futuro que a gente quer.
Então, acessar a imaginação de bem-estar no local é fundamental para começar a mudar as realidades. Eles mesmos conseguirem mudar essas realidades. A outra coisa é que escala local é essa, né? Para a Penha não faz o menor sentido olhar para, né, para a China ou para as cadeias que a gente sabe que integram o mundo. Então, a escala mais próxima é entender, por exemplo, que foi o que a gente fez, que o local era a Penha, o bairro vizinho, com todas as suas urgências, e o global podia ser essa interação com o Rio de Janeiro. E aí a gente vai fazendo essas perguntas fundamentais que alimentam esses quadrantes, o que significa prosperar no ambiente natural, olha para a natureza, que foi uma grande contribuição da Janine Benyus, em torno sempre desse conceito de prosperidade, e a partir das ações originadas do próprio grupo, elas entenderam que tinham essa ação acupuntura com mais possibilidades de gerar impactos irradiados positivos e mitigar negativos, que era a ampliação da rede de hortas comunitárias. Então, olha como que um conceito idealista ele se traduz numa ação prática, e se a gente pensar o próximo passo era, ok, a partir dessa ação, quais os impactos dentro desses 4 quadrantes, mas o mais bacana é eles perceberem que tudo tem a ver com tudo, essas interconexões e essas interdependências. Então, foi um momento bem, bem bacana, revelador da aplicação do Donut em um caso sensível, de uma comunidade sensível. E aí eu termino com uma fala da própria Kate, dizendo que a ferramenta mais poderosa na economia não é dinheiro, mas é um lápis, porque com lápis você pode redesenhar o mundo. Mas para isso a gente precisa, que é o meu desejo para vocês, de criatividade, curiosidade, atitude e muita coragem. Então, queria dar bem, né? Queria chamar vocês para serem bem-vindos ao mundo da economia Donut, chamar vocês para dentro do Donut. É isso. Oh, Pois, Ana, incrível. Tá tentando aqui entrar. ele é o Acho que o momento que eu Luiz. devo começar a cantar? Esse seria ótimo, Ana, muito agradecida, que coisa boa te ouvir. Queria dizer para todo mundo que a gente foi Que colocando os bacana, Ana. links de referência. Eu não estou conseguindo colocar minha imagem aqui, mas eu vou falando. A gente foi colocando aqui, Ana, os links todos. E a gente queria abrir, então, para quem tiver perguntas, pode colocar aqui no chat, mas a gente tem ainda alguns minutinhos, pelo menos uma fala de alguém que quiser, por gentileza, levanta a mão para a gente fazer uma pergunta, pelo menos de interação com as pessoas, e outras mais perguntas. A gente está ao vivo no YouTube agora também, então as perguntas ali se dizem com relação aos materiais, onde é que a gente pode encontrar isso, então todos esses links vão estar disponíveis na nossa página. Então, eu queria convidar, se tem alguém presente aqui que quer fazer uma pergunta, acho que seria interessante a gente fazer essa conexão antes da gente seguir para os próximos painéis. Muito agradecida, Ana. Eu vou fazer uma Já temos pergunta. perguntas no chat aqui já, Ótimo. mas a gente está deixando a câmera fechadinha aqui para ficar no YouTube concentrado em vocês, tá? É mais por isso. Mas quem quiser aí levantar a mão aí já trazer, por favor. Acho que uma primeira pergunta excelente que a Carol traz é como é que a gente consegue traduzir esses conceitos que parecem tão complexos para a comunidade. Acho que você começou a contar um pouquinho da experiência que você viveu, mas quem sabe você possa explorar um pouco mais isso com a gente. Acho que a minha experiência, eu acho que a gente, dentro do grupo do Donut, né, Rô, hoje a gente está com mais de
mais de 200 pessoas. O próprio Dia Donut Global, na semana passada, ele trouxe uma curiosidade que a gente precisa entender como um, acho que um desejo das pessoas em ter conceitos que são agregadores, integradores, como é o próprio Donut, né? Mas se a gente entrar dentro do site do Deal, eu fiquei surpresa com a quantidade de exemplos práticos de aplicação do Donut. Eu acho que a beleza é que eles são realmente generosos em, em formar essas bases. Então, o próprio modelo do Donut acaba sendo essa base, mas com uma curiosidade muito grande para ver como isso se desdobra dentro dos próprios territórios. A própria Kate, a gente já teve chance de interagir. Ela, no início, quando o deal estava sendo formado, a curiosidade deles, entendeu? Olha, isso faz sentido para o sul global? Como é que isso acontece dentro de um território? Por isso que essa atuação da Penha, ela acabou sendo bastante emblemática, porque teve muitos insights de que urgências são essas, que eles incorporam de um jeito bastante generoso dentro do próprio modelo. Então, para mim, o maior insight dentro da minha experiência desse workshop na Penha foi cutucar a própria comunidade para eles perceberem as soluções incríveis que já existem. Porque eu não sei o que acontece com o ser humano, o nosso pensamento vai para o que é negativo antes de ir para o que é positivo, e eu acho que o Donut traz esse viés mais positivo de fortalecer o que está dando certo, sem a ingenuidade de não perceber aquilo que não está dando muito certo, mas como uma objeção e alguma coisa para se interferir ali na identificação de alguma iniciativa que já existe, sempre existe, mas, sobretudo, nessa atenção de monitorar e acompanhar. Porque uma coisa é a gente chegar e dar um empurrão, mas a gente sabe que as urgências se acumulam. Então, é importante que a gente acompanhe e entenda essas novas objeções dentro de uma dinâmica de vida, né? Que é complexa, as demandas elas vão mudando também ao longo do tempo. Então, acho que aplicar as ferramentas, perguntar, né? E querer ouvir. Tem duas perguntas muito boas aqui que a Samantha traz a seguinte perspectiva. Quando a gente olha o paradigma do Dunnett, ele traz muito esse olhar local. Então, ela coloca como é que isso tem sido olhado no nível nacional? Já que a gente está falando de mudanças estruturais, principalmente com relação às questões climáticas, como você mesmo colocou. Então, qual que é a sua percepção com relação às entraves e se o movimento está se conectando com agentes políticos para incentivar essa transição num nível mais estrutural? E se você tem exemplos de projetos em andamento? Uhum. Ótima pergunta. Eu acho que um dos grandes méritos do Donuts é que ele é integrador, ele é adaptável o suficiente, é de fácil visualização, e pelas cases que eu tenho visto, tanto aqui quanto lá fora, ele é muito aplicável em qualquer escala. Então, você pode pegar esse modelo do Donut, aplicar para você em dimensões pessoais. O que você está fazendo para mudar hábitos? E aí eu conecto com aquele modelo do iceberg. Você pode pegar o modelo do Donut e aplicar no seu bairro, aplicar dentro do seu círculo familiar. Então, acho que ele é bastante adaptável. A Kate tem uma frase que eu acho ótima: vai aonde a energia está. Então, eu aposto muito nessa transformação de baixo para cima. E a gente percebe que as mudanças vão ser duradouras e mais sistêmicas mesmo se a própria comunidade se apropriar dessas ferramentas para identificar que ações elas precisam para o seu próprio bem-estar, lembrando que o bem-estar é relativo, né? E eu acho que a ferramenta que acessa esses imaginários e, ao mesmo tempo, revela o que já existe é o grande pulo do gato de um facilitador ou de alguém, de um multiplicador dentro do próprio. A Janine, ela trouxe nessa fala aí de 50 minutos uma imagem maravilhosa, que são as ilhas de fertilidade, que é justamente baseado nesses pequenos grupos, que quando e essa é uma capacidade que a gente precisa desenvolver, a capacidade de mudar a perspectiva do micro para o macro, né?
Então, as pequenas ilhas de fertilidade ou que não tem nada a ver com procriação, mas tem a ver com bem-estar ali, com uma prosperidade, pequenas ilhas de prosperidade, quando juntas elas, elas vão se tocar, elas vão ter uma interseção. E, e eu acho que esses são os grandes movimentos de transformação. E o interessante, a escala desejada pela Kate são as municipalidades. Então, tem o case de Amsterdã, que é o case mais emblemático. Logo antes da pandemia, eles incorporaram os princípios do Donut dentro do seu planejamento estratégico. Tem Cambridge, a maioria dos exemplos acaba acontecendo na Europa, que eu acho que é muito positivo também, mas a gente precisa ter exemplos locais e a gente tem uma grande esperança a partir do Dia Donut, que Salvador, por exemplo, que conseguiu fazer uma ação envolvendo governos, sociedade, empresas, negócios de impacto, que eu acho que são fundamentais para acelerar esse movimento, saíram tão empolgados com a conexão com esse conceito, que eu acho que é esse conhecimento que precisa, ok? Como é que você agora faz alguma coisa com essa informação? Que eles estão escolhendo montar um próprio grupo de Donut para tocar essas ações e essas transformações. Então, eu espero ter muitos exemplos aí no futuro, mas não conheço nenhum aplicado diretamente à cidade, só intenções e projetos que fazem a diferença para aquela própria comunidade, né? Tem mais uma que eu acho que vale muito a pena a gente explorar. A Samantha também, obrigada, Samantha, por tantas boas perguntas. Ela conta que, para muitas pessoas, é justamente quando se fala em frear o crescimento, dá essa sensação de que as pessoas vão ficar mais pobres. E aí essa é a dor de muitas pessoas. Então, quais são os argumentos e as contrapartidas que novos olhares a gente pode mostrar para as pessoas de que não é sobre isso? Essa é a pergunta né, de 1 milhão. E olha que essa frase é um paradigma antigo, né? Como que a gente convence alguém que elege o sucesso como um crescimento infinito a olhar para o que é suficiente, né? O que é de fato bem-estar? Então, ter coragem de falar em palavras como suficiência, como amor, são coisas que emocionam a gente, e que voltam para o básico que a gente de fato precisa, o que de fato a gente precisa. Então, o que a gente vai se lembrar, né? O que é caro para a gente no sentido de o que traz felicidade? Será que é um, um copo a mais que eu vou comprar na Black Friday, o meu copo térmico? Ou será que é o tempo que a gente passa na família? Então, acho que é ter coragem de acessar sentimentos, sabe? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que a gente, como líder, ter a coragem de levar para dentro dos nossos espaços de influência esse tipo de conversa sem confrontar. Então, como é que a gente, volta lá no início da fala, como que a gente pega aquela frase do Buckminster Fuller e entende que, em vez da gente confrontar, a gente pode só sugerir novas formas de pensar. E aí, vocês estão aqui, né? Faz sentido isso? Se fizer sentido, a Kate diz que ela não quer bater na porta que está fechada, ela quer potencializar os acessos que ela tem às cidades que precisam fazer alguma coisa diferente. Ela está dando essas ferramentas, ela está alargando o repertório, ela está levando essas pessoas para um desconhecido, que é muito mais poderoso e desejável, com a vida no centro, com a sociedade no centro. E eu acho que esses são argumentos positivos, né? Excelente, Ana, muito obrigada. Eu não quero deixar a gente tenha pelo menos uma voz, então eu fico muito feliz que o Robinson se interessou. Então, por favor, se você puder fazer uma fala objetiva para a gente já encaminhando, mas eu gostaria de te ouvir. Fique à vontade. Obrigado. Não, está me ouvindo? Sim. Ok. Ok. Eu só quero participar ao vivo porque eu vejo que a fala da Ana
é realmente retumbante, ela toma a gente e dá sentimentos, né? Estimula e é muito legal e me deixa perplexo o mutismo da audiência, né? E eu vejo isso na vida real. As pessoas acabam fazendo transformações na vida, descobrindo isso que a Ana falou que pode ser descoberto a partir de acidentes, e não a partir de um plano específico, etc. Ninguém se convence disso. A pessoa, de repente, descobre, com alguma coisa que aconteceu, ela tem uma doença grave, de repente ela descobre que, puxa, ela estava feliz e não sabia, né? Entendeu? E ela estava de mau humor com um monte de coisa e, né, sofre um acidente e sobrevive. Então, é muito bacana a sua fala, mas veja, as pessoas não sabem como reagir a isso. E eu atribuo isso ao medo da mudança, né? A gaiola abre a porta da gaiola, mas o passarinho não sabe voar, né? E a gente, desde pequeno, é feito assim pelas nossas famílias. Então, eu queria falar ao vivo isso, é só isso, gente. Robson, Obrigada, muito, Robson. por Eu acho favor. que aí você conta com a força das redes, né? Eu que te agradeço muito por você colocar isso aqui. Para ir encaminhando para esse fechamento, agradecer a todo mundo que está aqui presente. Me marcou muito no dia 13, a Kate fez uma fala falando desses 7 princípios. E ela terminou essa fala dizendo o seguinte: todo mundo me pergunta por que só 7? E ela convoca a gente a pensar quais seriam os outros. Mas ela terminou a fala dela dizendo o seguinte: se eu pudesse imaginar um oitavo, para mim, esse oitavo seria que a gente saísse da teoria e começasse a atuar na prática. Ela disse que a partir desse próximo ano, que a gente seja exemplo de ação onde a gente estiver. Então, gosto muito dessa pergunta sobre política, sobre envolver a empresa, sobre envolver outras pessoas, porque esse é o nosso objetivo hoje aqui. A gente abre com muita alegria essa fala trazendo economia Dunnett, nessa perspectiva de que a gente possa colocar todo mundo nessa mesma rede, nessa mesma reflexão, para concretizar iniciativas e ações que partam do indivíduo, da sociedade, e quem sabe daqui a pouco a gente veja aí muitas outras ações no nosso país. Então a gente vai fazer uma pausazinha de 20 minutos para que todo mundo possa ir beber uma água. A gente vai deixar ali os links no YouTube continuam no acesso e daqui a pouquinho a gente volta então para dar continuidade ao primeiro painel. Ana, queria te agradecer e deixar esse espaço para você fazer uma última fala, uma despedida e seguimos juntos daqui a pouquinho. Eu que agradeço. Desejo um evento com muita presença, com muita intenção de sair desse dia ou desses 2 dias, né? Eu estava louca para estar em Brasília para participar do outro café, mas eu acho que perguntando o que vocês podem fazer, né? Para trazer para a realidade. Então, desejo coragem, na verdade. Obrigada, Ana. A gente volta às 10h30, então, para os painéis. Isso? Obrigado, obrigado a vocês. Foi Isso. maravilhoso. Até mais. Traduzindo aqui coragem do povo aqui para todo mundo, agir com o coração. Obrigado, Ana. A gente volta daqui a pouquinho, pessoal.